O milionário obrigou sua filha a se casar com um mendigo para humilhá-la. Todos ficaram horrorizados com o que o mendigo disse no casamento. Beatriz Oliveira caminhava pelas ruas de paralelepípedos da cidade, seu coração batendo no ritmo da compaixão que sentia por cada alma necessitada que cruzava seu caminho. Aos 25 anos, era a imagem viva da beleza e bondade, com seus olhos cor de avelã brilhando de empatia e seu cabelo castanho ondulado, emoldurando um rosto que sempre tinha um sorriso para todos. Filha de uma família proeminente, Beatriz cresceu rodeada de luxos e privilégios, mas seu coração nunca se endureceu diante das dificuldades dos outros. Desde pequena, sua mãe biológica, Helena, lhe incutiu valores de generosidade e empatia, ensinando-lhe que a verdadeira riqueza estava em ajudar os outros. No entanto, a vida de Beatriz deu uma guinada drástica quando, aos 10 anos, perdeu sua mãe em um trágico acidente. Seu pai, devastado pela perda, mergulhou em uma profunda depressão que o levou a se afastar emocionalmente de sua filha. Foi então que Ricardo Gomes entrou em suas vidas. Ricardo, um empresário milionário e viúvo, apresentou-se como um salvador para a família Oliveira. Com seu carisma e aparente bondade, não demorou a ganhar a confiança do pai de Beatriz e, em menos de um ano, tornou-se seu padrasto. Desde o início, Ricardo mostrou um interesse especial em Beatriz, mas não pelas razões que todos pensavam. À medida que Beatriz crescia, sua bondade e seu desejo de ajudar os outros se intensificavam. Cada vez que saía à rua, não podia evitar parar para ajudar alguém necessitado, fosse comprando comida para o sem-teto ou simplesmente oferecendo uma palavra de incentivo aos que precisavam. Essa atitude, que para muitos era admirável, tornou-se uma fonte de frustração para Ricardo. Ele via o comportamento de Beatriz como uma ameaça ao status social da família e, mais importante ainda, aos seus próprios interesses ocultos. Numa tarde ensolarada de primavera, Beatriz estava no Parque Ibirapuera distribuindo sanduíches e café para um grupo de pessoas sem teto. Entre eles, um homem em particular chamou sua atenção. Teria uns 30 anos, mas seu rosto abatido e seu olhar perdido o faziam parecer muito mais velho. Apesar de sua aparência descuidada, havia algo em seus olhos azuis que transmitia uma profunda tristeza e, ao mesmo tempo, uma centelha de dignidade. "Olá", cumprimentou Beatriz com um sorriso caloroso, oferecendo-lhe um sanduíche e um copo de café. "Meu nome é Beatriz. Como você se chama?" O homem a olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança, como se não estivesse acostumado a que alguém lhe falasse com tanta gentileza. "João", respondeu depois de um momento de dúvida. "Me chamo João." Beatriz sentou-se ao lado dele no banco do parque, ignorando os olhares de desaprovação de alguns transeuntes. "Prazer em conhecê-lo, João. Você se importa se eu lhe fizer companhia por um momento?" João negou com a cabeça, ainda desconcertado pela atitude de Beatriz. Pouco a pouco, enquanto compartilhavam aquele momento, João começou a se abrir. Contou a Beatriz fragmentos de sua vida. Como havia perdido seu emprego, sua casa e, finalmente, sua família. Falou dos anos que levava na rua, das noites frias e dos dias de fome. Beatriz escutava com atenção, seu coração se comovendo com cada palavra. Sem pensar duas vezes, tirou um cartão de sua bolsa e o entregou a João. "Este é o número de um abrigo onde trabalho como voluntária", explicou. "Se alguma vez precisar de um lugar seguro para dormir ou uma refeição quente, não hesite em ir. Pergunte por mim, ficarei encantada em ajudá-lo." João pegou o cartão com mãos trêmulas, seus olhos se umedecendo pela primeira vez em anos. "Obrigado", murmurou. "Faz muito tempo que ninguém se preocupava comigo." Beatriz apertou suavemente a mão dele, transmitindo nesse gesto toda a compaixão que sentia. "Todos merecemos uma segunda chance, João. Nunca perca a esperança." O que Beatriz não sabia era que esse encontro casual no parque seria o catalisador de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Enquanto ela voltava para casa, sentindo-se satisfeita por ter ajudado mais alguém, não podia imaginar que seu padrasto Ricardo a observava de longe.
seu rosto contraído numa careta de desgosto e seus olhos brilhando com uma ideia malévola. Ricardo Gomes esperava em seu luxuoso escritório, seus dedos tamborilando impacientemente sobre a mesa de jacarandá. A luz do entardecer se filtrava pelas grandes janelas, projetando sombras alongadas sobre as paredes cobertas de diplomas e reconhecimentos. O som de saltos ressoou no corredor e segundos depois Beatriz entrou na sala. "Você me chamou, Ricardo?", perguntou ela, sua voz tingida de uma mistura de respeito e receio. Ricardo se levantou lentamente, sua imponente figura se destacando contra o fundo da cidade que se estendia atrás dele. "Sim, Beatriz, temos que falar sobre seu comportamento recente." Beatriz franziu o senho, confusa. "Meu comportamento? Não entendo a que você se refere." Ricardo soltou uma risada seca, desprovida de humor. "Claro que não entende, esse é precisamente o problema." Ele se aproximou dela, seus olhos frios cravados nos de Beatriz. "Eu vi você hoje no parque confraternizando com aqueles mendigos." O desprezo em sua voz fez Beatriz estremecer. "Eu só estava ajudando, Ricardo. Não há nada de errado nisso." "Nada de errado." Ricardo elevou a voz, fazendo Beatriz recuar instintivamente. "Você se dá conta do que está fazendo? Está manchando o nome desta família, arrastando pela lama tudo o que seu pai e eu construímos." Beatriz sentiu que a raiva começava a borbulhar em seu interior. Manchar o nome da família por ajudar quem precisa. Isso é exatamente o que minha mãe me ensinou a fazer. A menção à mãe de Beatriz pareceu enfurecer ainda mais Ricardo. "Sua mãe está morta, Beatriz, e é hora de você entender como funciona o mundo real." Ele se afastou dela, caminhando até a janela. Por um momento pareceu mergulhar em seus pensamentos, e quando voltou a falar, sua voz tinha um tom calculista que fez o sangue de Beatriz gelar. "Acho que é hora de você aprender uma lição sobre as consequências de seus atos." Beatriz o olhou, uma sensação de temor crescendo em seu peito. "O que você quer dizer?" Ricardo se virou para ela, um sorriso frio curvando seus lábios. "Você vai se casar, Beatriz." O choque fez com que Beatriz demorasse alguns segundos para processar as palavras "casar". Mas com quem? O sorriso de Ricardo se alargou, adquirindo um tom cruel. "Com aquele mendigo que você tão gentilmente ajudou hoje, acho que se chamava João." A cor abandonou o rosto de Beatriz. "Você não pode estar falando sério. Isso é loucura, Ricardo. Você não pode me obrigar a me casar com alguém que mal conheço." "Oh, mas posso sim", respondeu Ricardo, sua voz carregada de uma calma ameaçadora. "Como seu tutor legal, tenho a autoridade para arranjar seu casamento. E se você se recusar, bem, digamos que aquele abrigo que você tanto ama poderia se encontrar repentinamente sem fundos." Beatriz sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Sabia que Ricardo era capaz de cumprir suas ameaças, e a ideia de que pessoas inocentes sofressem por sua culpa lhe era insuportável. "Por que você está fazendo isso?", perguntou sua voz mal um sussurro. Ricardo se aproximou novamente, desta vez com uma expressão que mesclava triunfo e falsa compaixão. "Porque é hora de você aprender que a bondade tem um preço, Beatriz, e você vai pagá-lo." Enquanto Beatriz saía do escritório com lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas, não podia imaginar que esta reviravolta cruel do destino seria apenas o começo de uma história que mudaria sua vida e a de todos ao seu redor, de maneiras que ninguém poderia prever. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Ela se movia pela mansão como um fantasma, incapaz de acreditar que sua vida tivesse dado uma guinada tão drástica em tão pouco tempo. Ricardo, por sua vez, mostrava-se implacável em sua decisão. Havia localizado João e, usando sua influência e uma combinação de ameaças e falsas promessas, o havia convencido a aceitar o casamento. Beatriz tentou falar com seu pai, mas anos de depressão e dependência do álcool o haviam transformado em uma sombra do que uma vez foi. Quando ela lhe contou sobre os planos de Ricardo, seu pai simplesmente assentiu com o olhar perdido e murmurou: "Ricardo sabe o que é melhor para você, querida." Na noite anterior ao casamento,
Beatriz encontrava-se em seu quarto, sentada diante do espelho de sua penteadeira. Seu reflexo lhe devolvia o olhar de uma jovem, cuja luz parecia ter se apagado. Enquanto escovava mecanicamente seu longo cabelo castanho, a lembrança de sua mãe se fez presente, tão vívida, que quase podia sentir sua presença. "Minha pequena Beatriz", costumava dizer sua mãe, "lembre-se sempre que o amor verdadeiro chega das formas mais inesperadas. Confie em seu coração, porque ele nunca a enganará." Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Beatriz. Como poderia confiar em seu coração quando sentia que ele estava se partindo em 1000 pedaços? O dia do casamento amanheceu nublado, como se o céu quisesse refletir o estado de ânimo de Beatriz. A cerimônia seria realizada na capela particular da mansão, um lugar que em outros tempos havia sido fonte de paz para Beatriz, mas que hoje se sentia como uma prisão. Enquanto se preparava, ajudada por sua fiel governanta, Dona Carmen, Beatriz não podia deixar de pensar em João. Como ele se sentiria com tudo isso? Será que Ricardo o havia ameaçado também? "Minha menina", disse Dona Carmen, ajustando o véu sobre o cabelo de Beatriz. "Sei que isso não é o que você sonhou, mas lembre-se que às vezes das situações mais escuras surge a luz mais brilhante." Beatriz tentou sorrir, grata pelo carinho da mulher que havia sido como uma segunda mãe para ela desde a morte de Helena. "Obrigada, Dona Carmen. Só espero ter a força para enfrentar o que está por vir." A música começou a tocar, sinalizando que era hora de Beatriz fazer sua entrada. Com passos trêmulos, avançou pelo corredor da capela. Os poucos convidados, todos eles amigos e sócios de Ricardo, a olhavam com uma mistura de curiosidade e pena mal disfarçada. Ao chegar ao altar, Beatriz viu pela primeira vez João vestido de noivo. Apesar da roupa elegante que Ricardo lhe havia proporcionado, havia algo em sua postura que denunciava seu desconforto. Seus olhos se encontraram por um breve instante, e Beatriz pôde ver neles o mesmo medo e confusão que ela sentia. A cerimônia transcorreu como em um sonho nebuloso. Beatriz ouvia as palavras do padre como se viessem de muito longe, e quando chegou o momento de dizer "sim, aceito", sua voz soou fraca e trêmula. Justo quando o padre estava prestes a declará-los marido e mulher, as portas da capela se abriram de repente. Todos os presentes se viraram surpresos para ver entrar um homem mais velho, de aspecto distinto e olhar penetrante. "Parem com esta farsa", gritou o recém-chegado, sua voz ressoando nas paredes da capela. Ricardo, que até aquele momento havia observado a cerimônia com um sorriso de satisfação, ficou pálido ao ver o homem. "O que significa isso, Alexandre?", perguntou Ricardo, tentando manter a compostura. "Como ousa interromper?" "Silêncio, Ricardo", cortou Alexandre. "Vim impedir que cometa o pior erro de sua vida." Então, dirigindo-se a Beatriz e João, acrescentou: "E revelar uma verdade que mudará o curso de suas vidas." Um murmúrio de expectativa percorreu a capela. Beatriz, ainda confusa, olhou para João, que parecia tão desconcertado quanto ela. Alexandre avançou até o altar, seus olhos fixos em João. "Rapaz, você realmente não me reconhece?" João franziu o senho, estudando o rosto do homem mais velho. De repente, um lampejo de reconhecimento brilhou em seus olhos. Você estava nos meus sonhos, nas minhas lembranças confusas da infância." Alexandre assentiu, um sorriso triste curvando seus lábios. "Sou Alexandre Monteiro, o melhor amigo de seus pais, João, e passei os últimos anos procurando você desesperadamente." O silêncio que se seguiu a esta declaração foi ensurdecedor. João deu um passo para trás, visivelmente chocado. "Meus pais? Mas eu não lembro." "Eu sei, filho", disse Alexandre com voz suave. "Você sofreu um trauma terrível quando era criança. Seus pais, Antônio e Maria Santos, eram donos de uma das maiores fortunas do país, mas morreram em um acidente quando você tinha apenas 8 anos. Beatriz, esquecendo por um momento sua própria situação, tomou a mão de João instintivamente, oferecendo-lhe apoio silencioso. Alexandre continuou: "Depois do acidente, você desapareceu. Houve quem dissesse que você também havia morrido.
mas eu nunca acreditei. Passei anos seguindo cada pista, cada rumor, até que finalmente o encontrei. Ricardo, que estivera escutando com uma mistura de incredulidade e crescente pânico, tentou intervir. Isso é ridículo, não podem acreditar nas palavras deste homem. Claramente estás cálice, Ricardo, retrucou Alexandre, sua voz carregada de desprezo. Seu jogo acabou. Então, dirigindo-se novamente a João e Beatriz, acrescentou: João, você é o herdeiro legítimo da fortuna Santos. Uma fortuna que, devo acrescentar, rivaliza com a dos Oliveira. Os murmúrios na capela se intensificaram. Beatriz olhou para João, vendo como a confusão em seu rosto dava lugar lentamente a uma mistura de espanto e reconhecimento. Eu lembro de fragmentos, murmurou João. Uma casa grande, jardins, o rosto de uma mulher sorrindo. Sua mãe, confirmou Alexandre, com um sorriso nostálgico. Maria tinha o sorriso mais caloroso que já conheci. De repente, como se uma comporta tivesse se aberto em sua mente, as lembranças começaram a inundar João. Ele caiu de joelhos, dominado pelas imagens e emoções que o assaltavam. Beatriz se ajoelhou ao lado dele, segurando-o enquanto lágrimas silenciosas corriam pelas bochechas de ambos. Nesse momento, algo mudou entre eles. Já não eram dois estranhos forçados. É um casamento, mas duas almas unidas pela dor e pela incredulidade diante das reviravoltas do destino. Ricardo, vendo como seu plano se desmoronava diante de seus olhos, tentou escapar sorrateiramente. Mas Alexandre, antecipando seus movimentos, fez um sinal e dois oficiais de polícia que haviam entrado discretamente bloquearam a saída. Não tão rápido, Ricardo, disse Alexandre. Você terá que responder por suas ações. Não só por esta farsa de casamento, mas por seu papel no ocultamento da verdadeira identidade de João todos estes anos. Enquanto Ricardo era detido, amaldiçoando e ameaçando todos os presentes, Beatriz ajudou João a se levantar. Seus olhares se encontraram e, pela primeira vez desde que se conheceram, viram o outro realmente. Sinto muito, sussurrou Beatriz. Não tinha ideia. João negou com a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Você... Não tem nada do que se desculpar. Na verdade, acho que devo lhe agradecer. Me agradecer? Perguntou Beatriz confusa. Sim, respondeu João, sua voz carregada de emoção. Se você não tivesse sido tão gentil comigo naquele dia no parque, se não tivesse mostrado compaixão por um desconhecido, nada disso teria acontecido. Sua bondade, Beatriz, me devolveu minha identidade, meu passado, meu futuro. Beatriz sentiu seu coração acelerar com as palavras de João. Pela primeira vez em semanas, uma sensação de esperança começou a florescer em seu peito. Alexandre se aproximou do casal, uma expressão de satisfação em seu rosto. Há muito que devemos discutir, muitos detalhes legais a tratar. Mas, por ora, acho que ambos precisam de tempo para processar tudo isso. João assentiu agradecido. Então, olhando ao redor, para a capela decorada para um casamento que não chegou a se concretizar, soltou uma risada suave. Suponho que o casamento está cancelado, não é? Beatriz riu também, sentindo como a tensão das últimas semanas se dissipava. Acho que seria o melhor. Embora, acrescentou, olhando para João com uma mistura de timidez e esperança, talvez possamos começar de novo. Desta vez, nos conhecendo realmente, João tomou a mão de Beatriz entre as suas, uma centelha de algo novo brilhando em seus olhos. Eu adoraria isso. Enquanto os convidados começavam a se dispersar, comentando emocionados os eventos inesperados, Beatriz e João saíram juntos da capela. O sol havia conseguido abrir caminho entre as nuvens, banhando o jardim da mansão em uma luz dourada que parecia pressagiar um novo começo. Alexandre os observava da entrada da capela, um sorriso de satisfação em seu rosto. Sabia que o caminho que tinham pela frente não seria fácil. Haveria muitas perguntas a responder, muitos obstáculos a superar. Mas ao ver Beatriz e João caminhando juntos, falando em voz baixa e compartilhando sorrisos tímidos,
sentiu que, finalmente, as coisas estavam tomando o rumo certo. O que nenhum deles sabia naquele momento era que esta reviravolta inesperada do destino era apenas o começo. As revelações daquele dia desencadeariam uma série de eventos que colocariam à prova não só o nascente vínculo entre Beatriz e João, mas também seus próprios valores e convicções. O caminho para a verdade e a redenção mal começava, e com ele uma história de amor que desafiaria todas as expectativas. Os dias seguintes à fracassada cerimônia de casamento foram um turbilhão de emoções para Beatriz e João Alexandre. Monteiro, fiel à sua palavra, encarregou-se de iniciar os processos legais para restituir João como herdeiro legítimo da fortuna Santos. Enquanto isso, a mansão Oliveira tornou-se o cenário de intensas investigações policiais, com Ricardo Gomes como principal suspeito de uma intrincada rede de fraudes e manipulações. Beatriz, ainda processando os eventos recentes, encontrou consolo em longas conversas com João. À medida que ele recuperava mais e mais fragmentos de seu passado, compartilhava com ela histórias de sua infância, dos pais que mal lembrava e da vida privilegiada que uma vez teve. Uma tarde, enquanto passeavam pelos jardins da mansão, João parou diante de um velho jequitibá. Seu olhar se perdeu na distância, como se estivesse vendo algo além do presente. "Sabe, Beatriz", começou, sua voz tingida de nostalgia. "Tenho uma lembrança borrada de uma árvore como esta na casa dos meus pais. Eu costumava subir por seus galhos, imaginando que era um explorador em terras distantes." Beatriz sorriu, tomando suavemente a mão de João. "Deve ser difícil recuperar todas essas lembranças de uma vez." João assentiu, apertando levemente a mão de Beatriz. "Às vezes sinto como se estivesse vendo a vida de outra pessoa. É avassalador. Estou aqui para você", respondeu Beatriz com sinceridade. "Sei que mal nos conhecemos, mas quero que saiba que pode contar comigo." João a olhou, um sorriso agradecido iluminando seu rosto. "Obrigado, Beatriz. Não sei o que faria sem você nestes momentos." Enquanto caminhavam de volta para a casa, Beatriz não pôde evitar pensar em como o destino era estranho. Há apenas algumas semanas, a ideia de se casar com João lhe parecia um pesadelo. Agora, encontrava nele um amigo, um confidente e talvez algo mais. No entanto, a relativa paz que haviam encontrado estava prestes a ser abalada. Naquela mesma noite, enquanto jantavam na sala de jantar principal, Dona Carmen entrou apressadamente, seu rosto pálido e preocupado. "Senhorita Beatriz, senhor João", disse, sua voz trêmula. "Vocês precisam ver isso." Ela ligou a televisão da sala de jantar, sintonizando rapidamente o noticiário local. A imagem de Ricardo Gomes, algemado e sendo escoltado por policiais, preencheu a tela, numa reviravolta inesperada dos acontecimentos, anunciava a apresentadora. O empresário Ricardo Gomes foi preso sob acusações de fraude, manipulação e possível cumplicidade no desaparecimento do herdeiro da família Santos há mais de 2 décadas. Fontes próximas à investigação sugerem que Gomes poderia ter estado envolvido em uma elaborada trama para ocultar a verdadeira identidade de João Santos e assim manter o controle sobre várias fortunas familiares. Beatriz e João se entreolharam, atônitos. A notícia continuava, revelando detalhes cada vez mais escabrosos sobre as atividades de Ricardo ao longo dos anos. "Não posso acreditar", murmurou Beatriz, sentindo como seu mundo voltava a se desestabilizar. Sabia que Ricardo não era uma boa pessoa, mas isso... João, por sua vez, havia ficado em silêncio, seu olhar fixo na tela. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma mistura de dor e raiva contida. Todo esse tempo, quantas vidas ele arruinou, quantas famílias destruiu por sua ambição. Beatriz se aproximou dele, colocando uma mão sobre seu ombro em um gesto de apoio. "O importante é que agora a verdade está vindo à tona. A justiça será feita, João." Mas a justiça, como logo descobririam, era um caminho longo e complicado. Nos dias seguintes, a mansão Oliveira se viu assediada.
por jornalistas e curiosos, todos ansiosos por obter mais detalhes sobre o escândalo que abalava a alta sociedade. Alexandre Monteiro tornou-se uma presença constante, trabalhando incansavelmente para proteger os interesses de João e ajudá-lo a navegar pelo complicado processo legal que se aproximava. Uma tarde, enquanto revisavam documentos no escritório, Alexandre fez uma pausa, olhando para João com uma mistura de afeto e preocupação. "Há algo mais que devo lhe dizer, João", começou sua voz grave. "Algo que tenho investigado desde que o encontrei." João levantou o olhar dos papéis, intrigado. "Do que se trata, Alexandre?" O homem mais velho suspirou profundamente antes de continuar. "Acredito que a morte de seus pais pode não ter sido um acidente. A revelação caiu como uma bomba na sala Beatriz, que estava ajudando a organizar alguns arquivos, deixou cair a pasta que segurava, espalhando papéis pelo chão. "O que você quer dizer?" perguntou João, sua voz mal um sussurro. Alexandre se levantou, caminhando até a janela. Sua figura se recortava contra a luz do entardecer enquanto falava. "Encontrei algumas inconsistências nos relatórios da época, detalhes que não se encaixam, testemunhos que parecem ter sido alterados." João se levantou abruptamente, sua cadeira caindo para trás com um estrondo. "Você está dizendo que meus pais foram assassinados?" completou Alexandre, virando-se para encarar João. "Sim, é exatamente isso que acredito." Beatriz correu para o lado de João, segurando-o enquanto via a cor abandonar seu rosto. "Mas por quê? Quem faria algo assim?" Alexandre negou com a cabeça. "Ainda não sei com certeza, mas tenho minhas suspeitas e temo que Ricardo Gomes possa estar envolvido de alguma maneira." A notícia pareceu reanimar João, que se ergueu, uma determinação feroz brilhando em seus olhos. "Preciso saber tudo, Alexandre, cada detalhe, cada suspeita. Vou chegar ao fundo disso, custe o que custar." Beatriz, sentindo a tensão no corpo de João, o abraçou com força. "Você não está sozinho nisso, João. Estarei com você em cada passo do caminho." João a olhou, gratidão e algo mais profundo brilhando em seus olhos. "Obrigado, Beatriz. Não sei o que faria sem você." Alexandre observou a troca com uma mistura de aprovação e preocupação. "Vocês precisarão um do outro para o que está por vir. A verdade nem sempre é fácil de enfrentar, e temo que isso seja apenas a ponta do iceberg." Enquanto a noite caía sobre a mansão Oliveira, os três se mergulharam em uma investigação que prometia desenterrar segredos há muito enterrados. O que não sabiam era que suas ações haviam posto em movimento uma série de eventos que abalariam os alicerces da alta sociedade e colocariam à prova não só sua determinação, mas também os laços que estavam formando. Em outra parte da cidade, em uma cela fria e austera, Ricardo Gomes olhava pela pequena janela gradeada, um sorriso sinistro curvando seus lábios. Sabia que sua prisão era apenas um contratempo temporário. Tinha aliados poderosos, segredos que podiam destruir vidas, e não estava disposto a cair sem arrastar outros consigo. "Aproveitem sua pequena vitória", murmurou para si mesmo, porque o jogo mal começou. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A investigação sobre a morte dos pais de João tornou-se cada vez mais complexa, desvendando uma rede de mentiras e enganos que se estendia muito além do que qualquer um deles havia imaginado. Inicialmente, Beatriz e João passavam longas horas no escritório da mansão, revisando documentos, conectando pistas e tentando dar sentido à avalanche de informações que Alexandre lhes proporcionava. À medida que trabalhavam juntos, seu vínculo se fortalecia, transformando-se em algo mais profundo que uma simples amizade. Uma noite, enquanto a chuva batia suavemente contra as janelas do escritório, João se pegou olhando para Beatriz, que estava absorta na leitura de um velho relatório policial. A luz tênue do abajur banhava seu rosto, ressaltando a determinação em seus olhos e a suave curva de sua bochecha. Nesse momento, João se deu conta de que estava se apaixonando por
Ela, Beatriz, disse suavemente, quebrando o silêncio. Ela levantou o olhar, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Sim, João. Começou ele, hesitando por um momento. Quero agradecer por tudo isso, por estar aqui, por me ajudar. Você não precisava fazer isso. Beatriz deixou o relatório de lado e se aproximou dele, tomando suas mãos entre as suas. João, você não precisa me agradecer. Faço isso porque quero, porque me importo com você. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo pareceu parar. João se inclinou lentamente, seus lábios encontrando os de Beatriz em um beijo suave e hesitante. Quando se separaram, ambos tinham as bochechas coradas e os corações acelerados. Desculpe, murmurou João. Eu não. Mas Beatriz o silenciou com outro beijo, este mais seguro e apaixonado. Não se desculpe, sussurrou contra seus lábios. Eu estava esperando por isso. O romance florescente entre Beatriz e João trouxe um raio de luz às suas vidas, contrastando com a escuridão dos segredos que estavam descobrindo. No entanto, sua felicidade estava prestes a ser posta à prova mais uma vez. Numa manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda, Alexandre chegou com notícias alarmantes. Ricardo pediu uma audiência, anunciou seu rosto sombrio. Diz que tem informações cruciais sobre o caso e que só as compartilhará se Beatriz e João forem vê-lo pessoalmente. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Temos que ir? Não pode ser uma armadilha. João tomou sua mão, apertando-a suavemente. Poderia ser nossa chance de obter respostas, Beatriz. Temos que arriscar. Alexandre assentiu, embora a preocupação fosse evidente em seu rosto. Estarei com vocês o tempo todo. Não deixarei Ricardo fazer mal a vocês. A visita à prisão foi uma experiência surreal, Ricardo. Apesar de sua situação, mantinha um ar de arrogância que fez Beatriz estremecer. Quando entraram na sala de visitas, ele os recebeu com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Ah, o feliz casal, disse com sarcasmo. Que comovente! João cerrou os punhos, contendo sua raiva. Você disse que tinha informações. Fale. Ricardo se recostou em sua cadeira, estudando-os com um olhar calculista. Eu tenho informações, muitas. Mas antes de compartilhá-las, quero fazer um acordo. Você não está em posição de negociar, Ricardo, interveio Alexandre, sua voz carregada de desprezo. Isso é o que você pensa, respondeu Ricardo com um sorriso enigmático. Mas garanto que o que sei poderia mudar tudo, incluindo sua preciosa herança, João. Beatriz sentiu João se enrijecer ao seu lado. O que você quer dizer? Ricardo se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com malícia. E se eu dissesse que você não é o único herdeiro da fortuna Santos? E se eu dissesse que você tem um irmão? A revelação caiu como uma bomba na sala. João cambaleou, como se tivesse recebido um golpe físico. Beatriz o segurou, olhando para Ricardo com uma mistura de incredulidade e fúria. Você está mentindo, acusou. Estou? Respondeu Ricardo, recostando-se novamente. Pense bem, Beatriz. Por quê? Você acha que eu me dei ao trabalho de manter João escondido todos esses anos? Não era só pelo dinheiro, era para proteger um segredo muito maior. Alexandre, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Se o que você diz é verdade, Ricardo, onde está esse suposto irmão? O sorriso de Ricardo se alargou. Ah, essa é a melhor parte. Ele está mais perto do que vocês imaginam. Na verdade, vocês o tiveram debaixo do nariz o tempo todo. João, recuperando-se do choque inicial, aproximou-se da mesa, seus olhos cravados em Ricardo. Pare de brincar e nos diga a verdade. Ricardo o olhou, diretamente nos olhos. A verdade, meu querido João, é que seu irmão não é outro senão sua noiva. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Beatriz sentiu que o mundo girava ao seu redor, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Isso é impossível, sussurrou, sua voz mal audível. Ricardo soltou uma gargalhada fria. É mesmo? Pense bem, Beatriz. Nunca se perguntou por que sua mãe insistiu tanto naquela cláusula em seu testamento?
Por que ela estava tão obcecada em que você se casasse com alguém de origem humilde? Alexandre deu um passo à frente, seu rosto pálido. Ricardo, se isso é algum tipo de jogo doentio, não é um jogo, interrompeu Ricardo. Helena Oliveira e Maria Santos eram irmãs gêmeas, para ser exato, separadas, ao nascer e criadas em famílias diferentes. Quando descobriram, já era tarde. Ambas estavam casadas com vidas estabelecidas, mas fizeram um pacto. Se algo acontecesse a elas, seus filhos se uniriam, restaurando o vínculo familiar que lhes foi negado. Beatriz se deixou cair em uma cadeira, sentindo que lhe faltava ar. João se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos entre as suas, seu rosto uma máscara de confusão e dor. Beatriz, olhe para mim. Disse suavemente. Não sei se o que ele diz é verdade, mas não muda o que sinto por você. Ela o olhou, lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas. João, se for verdade, nós somos família, completou ele, um sorriso triste curvando seus lábios. De uma forma ou de outra sempre estaremos unidos. Ricardo observava a cena com uma mistura de satisfação e desprezo. Que comovente. Mas os aviso, isso é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais em jogo aqui, e se quiserem saber toda a verdade, terão que jogar de acordo com as minhas regras. Alexandre, recuperando-se do choque inicial, interpôs-se entre Ricardo e o casal. Você já causou dano suficiente, Ricardo. Isso termina aqui. Mas enquanto saíam da sala de visitas, todos sabiam que isso era apenas o começo. As revelações de Ricardo haviam aberto uma caixa de Pandora e as consequências dessas verdades ocultas começavam a se desenrolar. Naquela noite de volta à mansão Oliveira, Beatriz e João se encontraram no jardim, sob o velho jequitibá que guardava tantas lembranças. A lua cheia banhava o local com sua luz prateada, criando sombras que pareciam dançar entre as folhas. O que vamos fazer agora? Perguntou Beatriz. Sua voz um sussurro. João a olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e afeto. Vamos descobrir a verdade, Beatriz, juntos. Aconteça o que acontecer, não deixarei que isso nos separe. Enquanto se abraçavam sob a luz da lua, ambos sabiam que o caminho que tinham pela frente estaria cheio de desafios, mas também sabiam que, unidos, poderiam enfrentar qualquer obstáculo que o destino lhes colocasse no caminho. O que não sabiam era que, oculta entre as sombras do jardim, uma figura os observava, um homem cuja existência mudaria o curso de suas vidas. Mais uma vez, um homem que guardava o último e mais perigoso segredo de todos. Os dias seguintes à revelação de Ricardo foram um turbilhão de emoções para Beatriz e João. A possibilidade de que fossem irmãos pesava sobre eles como uma nuvem escura, obscurecendo o amor que haviam começado a sentir. Um pelo outro, Alexandre Monteiro, determinado a chegar ao fundo da questão, mergulhou em uma investigação exaustiva. Passava dias inteiros em arquivos, empoeirados, e noites intermináveis, fazendo ligações para velhos contatos. Sua obsessão por descobrir a verdade o levou a negligenciar sua saúde, algo que não passou despercebido por Beatriz e João. Uma tarde, enquanto revisavam alguns documentos no escritório da mansão, Alexandre sofreu um colapso, caiu no chão, levando uma mão ao peito e respirando com dificuldade. «Alexandre!» gritou Beatriz correndo para o seu lado. João chamou imediatamente. Uma ambulância enquanto Beatriz tentava manter Alexandre consciente. «Sinto muito», murmurou Alexandre entre arquejos. «Deveria ter dito a vocês algo mais». Mas antes que pudesse terminar a frase, perdeu a consciência. Os paramédicos chegaram minutos depois, levando-o para o hospital mais próximo. Beatriz e João passaram a noite na sala de espera, suas mãos entrelaçadas, encontrando conforto na presença um do outro, apesar da incerteza que rondava seu relacionamento. Na manhã seguinte, o médico os informou que Alexandre havia sofrido um leve ataque cardíaco, mas que estava estável. Quando finalmente puderam vê-lo, encontraram-no pálido e fraco, mas com um olhar de determinação em seus olhos crianças, disse Alexandre assim que os viu entrar.
Preciso que escutem com atenção. Há algo que vocês devem saber. Beatriz se sentou na beira da cama enquanto João permanecia de pé, sua mão no ombro dela. Alexandre, você precisa descansar, começou Beatriz, mas ele a interrompeu com um gesto. Não há tempo para isso. O que tenho para dizer a vocês é crucial. João franziu o senho. Tem a ver com o que Ricardo nos disse? Sobre Beatriz e eu sermos irmãos, completou Alexandre soltando um suspiro cansado. Sim e não. A verdade é muito mais complicada do que vocês imaginam. Alexandre, então lhes contou uma história que os deixou atônitos. Falou de Helena Oliveira e Maria Santos, duas gêmeas separadas ao nascer e criadas em famílias diferentes. Contou como, ao descobrirem a verdade sobre sua origem, haviam feito um pacto para unir suas famílias. Mas há mais, continuou Alexandre, sua voz cada vez mais fraca. Helena e Maria não eram as únicas irmãs. Havia uma terceira. Beatriz e João trocaram olhares de espanto. Uma terceira irmã? Perguntou. Beatriz Alexandre assentiu. Seu nome era Carla, e ela é sua verdadeira mãe, Beatriz. A revelação caiu como uma bomba. Beatriz se levantou de repente, afastando-se da cama, como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Não, não pode ser, murmurou, lágrimas se formando em seus olhos. Você está me dizendo que toda a minha vida foi uma mentira? João a abraçou instintivamente, esquecendo por um momento a confusão sobre seu próprio relacionamento. Alexandre, você tem certeza disso? O homem mais velho assentiu fracamente, completamente. Carla era a mais nova das três. Quando descobriu a verdade sobre suas irmãs, tentou reivindicar sua parte da herança familiar. Mas Helena e Maria, temendo um escândalo, a mantiveram em segredo. E o que aconteceu com ela? Perguntou Beatriz. Sua voz mal um sussurro. Desapareceu, respondeu Alexandre. Pouco depois de dar à luz, Helena, incapaz de ter filhos próprios, adotou você como sua, criaram você como uma oliveira, mas sempre com o temor de que a verdade viesse à tona. João, processando a informação, perguntou. Mas então Beatriz e eu não somos? Não, confirmou Alexandre. Vocês não são irmãos, são primos. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Beatriz se deixou cair em uma cadeira, esmagada pelas revelações. João se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos entre as suas. Beatriz, olhe para mim, disse suavemente. Sei que isso é muito para processar, mas não muda quem você é. Não muda o que sinto por você. Ela o olhou, seus olhos cheios de lágrimas e confusão. João, toda a minha vida, tudo o que eu acreditava saber sobre mim mesma. Continua sendo verdade, completou ele. Você é a mesma pessoa bondosa e corajosa por quem me apaixonei. Nada disso muda isso. Alexandre os observava com uma mistura de culpa e alívio. Sinto muito, crianças. Deveria ter contado isso a vocês antes. Mas temia que a verdade os machucasse mais do que já estavam. Beatriz enxugou as lágrimas, tentando processar toda a informação. Alexandre, você sabe o que aconteceu com Carla? Minha verdadeira mãe? O rosto de Alexandre escureceu. Essa é a parte mais difícil de toda essa história. Carla não desapareceu por vontade própria. Ela foi assassinada. A revelação caiu como um raio no quarto. João se levantou de um salto, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria. Assassinada? Por quem? Alexandre fechou os olhos por um momento, como se o peso da verdade fosse demais para suportar. Pelo mesmo homem que orquestrou a morte de seus pais, João. O homem que tem manipulado nossas vidas das sombras todos esses anos, Ricardo, sussurrou Beatriz, a realização a atingindo com força, mas Alexandre negou com a cabeça. Não, Beatriz, Ricardo é apenas um peão em um jogo muito maior. O verdadeiro cérebro por trás de tudo isso é alguém que esteve mais perto do que imaginamos, alguém que se fez passar por um aliado todo esse tempo. João franziu o senho, uma suspeita se formando em sua mente. Você não está sugerindo que... Sim, confirmou Alexandre, sua voz mal um sussurro.
O responsável por tudo isso é seu pai. João Antônio Santos está vivo. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. João cambaleou, como se tivesse recebido um golpe físico. Beatriz o segurou, seu próprio choque momentaneamente esquecido diante da dor evidente de João. É impossível, murmurou João. Eu vi o corpo do meu pai e estive no funeral dele. Alexandre negou com a cabeça. O que você viu foi uma elaborada encenação. Antônio fingiu sua morte e a de sua mãe para escapar das consequências de suas ações. Ele tem puxado as cordas das sombras todo esse tempo. Beatriz, tentando dar sentido a tudo, perguntou: mas por quê? Por que fazer tudo isso? Por poder, respondeu Alexandre, e por um segredo ainda mais obscuro que envolve as 3 famílias, os Oliveira, os Santos e os Gomes. Um segredo que, se vier à tona, poderia destruir todos eles. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto, informando que o tempo de visita havia terminado. Alexandre tomou a mão de Beatriz, seu olhar intenso. Vocês devem ter cuidado, Antônio. Sabe que estamos perto da verdade. Ele não vai parar diante de nada para manter seu segredo oculto. Enquanto saíam do hospital, Beatriz e João se sentiam como se o mundo tivesse mudado sob seus pés. A verdade que haviam buscado provou ser muito mais perigosa e complicada do que jamais imaginaram. Naquela noite, de volta à mansão Oliveira, Beatriz e João se encontraram no jardim, sob o velho jequitibá que se tornara seu refúgio. A lua cheia banhava o local com sua luz prateada, criando um ambiente quase etéreo. Como você está se sentindo? Perguntou Beatriz suavemente, tomando a mão de João entre as suas. João soltou um suspiro profundo. Honestamente, não sei. É como se toda a minha vida tivesse sido uma mentira. Meu pai, o homem que acreditei estar, morto todos esses anos. Sua voz falhou, incapaz de continuar. Beatriz o abraçou com força, oferecendo consolo silencioso. Vamos enfrentar isso juntos, João. Aconteça o que acontecer, estamos nisso juntos. João a olhou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios, apesar da dor em seus olhos. Mesmo depois de saber que somos primos? Beatriz soltou uma risada suave, especialmente depois de saber que somos primos. Pelo menos não. Somos irmãos, não é? A piada conseguiu aliviar o ambiente por um momento, e ambos riram, encontrando conforto na presença um do outro, mas a seriedade de sua situação logo voltou a cair sobre eles. O que você acha que é esse segredo do qual Alexandre falava? Perguntou Beatriz, sua voz mal um sussurro. João negou com a cabeça. Não sei, mas deve ser algo realmente grande para justificar tudo isso. Mortes fingidas, assassinatos reais, famílias destruídas. Seja o que for, disse Beatriz com determinação. Vamos descobrir, e faremos com que os responsáveis paguem pelo que fizeram. Enquanto se abraçavam sob a luz da lua, nenhum dos dois notou a figura que os observava das sombras do jardim. Um homem cujo rosto, se tivesse sido iluminado, teria sido dolorosamente familiar para João Antônio Santos, observava seu filho e Beatriz com uma mistura de emoções em seu rosto: orgulho, tristeza e uma determinação férrea que falava dos sacrifícios que havia feito e dos que ainda estava disposto a fazer. Sinto muito, meu filho, murmurou para si mesmo, mas algumas verdades devem permanecer enterradas. Com isso, ele desapareceu na noite, deixando para trás apenas o sussurro das folhas, movidas pelo vento. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Beatriz e João, determinados a chegar ao fundo do mistério, mergulharam em uma investigação frenética. Revisaram velhos arquivos familiares, entrevistaram antigos empregados das 3 famílias e seguiram cada pista, por menor que fosse. Enquanto isso, Alexandre, ainda se recuperando no hospital, fornecia-lhes todas as informações que podia. Falou de velhas rivalidades entre as famílias, de negócios escusos e alianças secretas. Mas sempre parecia haver uma peça faltando no quebra-cabeça, um detalhe crucial que lhes escapava. Uma tarde, enquanto revisavam alguns documentos no escritório da mansão, Beatriz encontrou algo que chamou sua atenção.
João, olhe isso, disse, apontando para uma velha fotografia. Você reconhece alguém? João se aproximou estudando a imagem. Mostrava 3 homens jovens sorrindo para a câmera. Um deles era claramente uma versão mais jovem de seu pai, Antônio. Outro era o pai de Beatriz, mas o terceiro não pode ser, murmurou João, aproximando a foto para vê-la melhor. O que foi? Perguntou Beatriz, intrigada por sua reação. João a olhou, seus olhos arregalados de surpresa. O terceiro homem é Ricardo Gomes. A revelação caiu como uma bomba. Como era possível que Ricardo, o homem que havia manipulado suas vidas, tivesse sido amigo de seus pais no passado? Tem mais uma coisa, disse Beatriz, apontando para uma inscrição, no verso da foto. Olhe a data e o local. João leu em voz alta. Minas São Gabriel, 1985. Franziu o senho, tentando lembrar onde havia ouvido esse nome antes. De repente, Beatriz soltou um grito abafado. A Minas São Gabriel. João, você lembra daquela notícia antiga que encontramos há algumas semanas? Sobre um desastre de mineração que foi encoberto. João assentiu, a realização o atingindo com força. Um desastre que ocorreu em 1985. No mesmo ano desta foto, eles se olharam, a mesma conclusão se formando em suas mentes. Qualquer que fosse o segredo que unia as 3 famílias, tinha suas raízes no que havia acontecido naquela mina quase 4 décadas atrás. Temos que ir lá, disse João com determinação. A mina São Gabriel é a única forma de descobrir a verdade. Beatriz assentiu, embora uma sombra de preocupação cruzasse seu rosto. Mas João, se formos lá, estaremos nos expondo. Seu pai Antônio pode estar nos esperando. João tomou as mãos dela entre as suas, seu olhar intenso. Eu sei, mas não temos outra escolha. Chegamos longe demais para recuar agora. Enquanto se preparavam para a viagem, nenhum dos dois conseguia se livrar da sensação de que estavam prestes a abrir uma caixa de Pandora, que as verdades que descobririam na mina São Gabriel mudariam suas vidas para sempre. O que não sabiam era que Antônio Santos já estava ciente de seus planos e que a viagem à mina seria apenas o começo de uma série de eventos que colocariam à prova, não apenas seu amor, mas sua própria sobrevivência. Enquanto Beatriz e João faziam as malas para sua viagem à mina. São Gabriel, uma figura sombria, os observava à distância. Antônio Santos, escondido entre as árvores que cercavam a mansão Oliveira, sentia uma mistura de orgulho e temor ao ver a determinação no rosto de seu filho. Eles são mais espertos do que eu pensava, murmurou para si mesmo, um sorriso triste curvando seus lábios, tão parecidos com suas mães. Com um suspiro, tirou seu telefone e discou um número que não usava há anos. Ricardo. Disse assim que a chamada foi atendida. Está na hora, eles estão a caminho da mina. Prepare tudo. Do outro lado da linha, Ricardo Gomes, recém-liberado sob fiança, graças às suas conexões, sorriu com malícia. Entendido, velho amigo. E quanto a Alexandre? Antônio franziu o senho. Cuide dele. Ele não pode interferir mais. Com isso, encerrou a chamada e voltou sua atenção para a mansão. Viu Beatriz e João saírem, malas nas mãos, dirigindo-se a um futuro incerto. Por um momento, Antônio sentiu o impulso de sair de seu esconderijo, de abraçar seu filho e confessar tudo. Mas o peso dos segredos que guardava era grande. Demais. Sinto muito, meu filho, sussurrou enquanto os via se afastar. Mas algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Enquanto isso, no hospital, Alexandre Monteiro lutava entre a vida e a morte. Os médicos não conseguiam explicar a súbita deterioração de sua saúde. O que não sabiam era que Ricardo Gomes havia conseguido infiltrar alguém na equipe do hospital. Alguém que estava administrando lentamente um veneno indetectável a Alexandre. Em seus momentos de lucidez, Alexandre lutava para se comunicar, para alertar Beatriz e João sobre o perigo que corriam. Mas cada vez que tentava falar, sua voz se desvanecia e a escuridão o reclamava. A viagem até a mina, São Gabriel, foi longa e tensa.
Beatriz e João passaram a maior parte do tempo em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos e temores. À medida que se aproximavam de seu destino, a paisagem se tornava mais agreste e desolada. Finalmente, depois de horas de viagem, chegaram ao que restava da mina São Gabriel. O lugar parecia abandonado há décadas, com estruturas enferrujadas e edifícios em ruínas que se erguiam como esqueletos contra o céu cinzento. "É aqui", disse João, sua voz mal um sussurro. Onde tudo começou, Beatriz tomou sua mão, apertando-a suavemente. "Estamos juntos nisso, João, aconteça o que acontecer." Enquanto adentravam o complexo da mina, uma sensação de inquietude se apoderou deles. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo ranger de seus passos sobre os escombros e o ocasional grasnar de um urubu. De repente, João parou abruptamente. "Beatriz, olhe", disse, apontando para uma estrutura meio derruída. Ali, mal visível sob anos de ferrugem e abandono, havia um símbolo. Um símbolo que Beatriz reconheceu imediatamente dos velhos. Documentos familiares. "O emblema das 3 famílias", murmurou seu coração acelerando. "Oliveira, Santos e Gomes. Eles estavam juntos nisso." João assentiu, seu rosto sombrio. "A questão é, em que exatamente?" Antes que Beatriz pudesse responder, um ruído os sobressaltou. O som de passos se aproximando por instinto esconderam-se atrás de alguns escombros, seus corações batendo forte. Os passos se aproximaram mais e mais, até que finalmente puderam ver a quem pertenciam. Beatriz teve que conter um grito de surpresa. Ali, a poucos metros deles, estava Antônio Santos. O pai de João, o homem que se supunha morto há 2 décadas, caminhava pelas ruínas da mina como se conhecesse cada canto. João ficou tenso ao seu lado, e Beatriz pôde ver o conflito em seus olhos, o desejo de correr até seu pai, de exigir respostas, lutava contra a cautela e o medo do desconhecido. Antes que pudessem decidir o que fazer, a voz de Antônio quebrou o silêncio. "Sei que estão aí", disse, sua voz carregada de emoções contidas. "Saiam, é hora de conhecerem a verdade." Beatriz e João trocaram um olhar. Este era o momento que haviam esperado, o momento que temiam e ansiavam em partes iguais. Com um aceno silencioso, saíram de seu esconderijo, finalmente enfrentando o homem que estivera no centro de todo o mistério. Antônio os olhou, uma mistura de orgulho e tristeza em seus olhos. "Vocês chegaram longe", disse. "Mais longe do que jamais imaginei que chegariam." João deu um passo à frente, seu corpo tremendo de emoção contida. "Pai", começou, sua voz falhando. "Como? Por quê?" Antônio levantou uma mão, detendo as perguntas de seu filho. "Sei que vocês têm 1000 perguntas e prometo que responderei todas, mas primeiro precisam ver algo." Com isso, virou-se e começou a caminhar em direção a uma das maiores estruturas do complexo da mina. Beatriz e João, após trocarem um olhar de incerteza, o seguiram. Antônio os guiou por corredores enferrujados e salas cheias de maquinário abandonado. Finalmente, pararam diante de uma parede que parecia sólida. Antônio pressionou uma sequência de tijolos e, para a surpresa de Beatriz e João, a parede deslizou para o lado, revelando uma passagem secreta. "Bem-vindos", disse Antônio, sua voz grave, "ao verdadeiro coração da mina São Gabriel." A passagem os levou a uma sala subterrânea, iluminada por luzes fluorescentes que piscavam fracamente. As paredes estavam cobertas de mapas, fotografias e documentos antigos. No centro da sala havia uma mesa longa, sobre a qual repousava um objeto coberto por um pano. Antônio se aproximou da mesa e, com um gesto dramático, retirou o pano. Beatriz e João ofegaram em uníssono. Sobre a mesa, havia uma pedra do tamanho de um punho, que emitia um suave brilho azulado. Suas facetas pareciam mudar e se mover, como se tivesse vida própria. "Isto", disse Antônio, sua voz carregada de reverência, "é a razão de tudo. A maldição e a bênção de nossas famílias." Beatriz se aproximou fascinada pela pedra. "O que é isso?"
Os mineiros locais a chamavam de o coração da montanha, respondeu Antônio. Nós a conhecemos simplesmente como a Pedra. João, que estivera observando em silêncio, finalmente falou. O que isso tem a ver com as mortes, as mentiras, toda essa conspiração? Antônio suspirou profundamente, o peso de décadas de segredos visível em seus ombros. Tudo, meu filho, tudo. E assim, Antônio começou a relatar uma história que remontava a 1985, quando 3 jovens ambiciosos, Antônio Santos, Eduardo Oliveira e Ricardo Gomes, descobriram a pedra durante uma exploração na mina. No início não entendíamos seu poder, explicou Antônio, mas logo descobrimos que a pedra podia mudar as coisas, alterar a própria realidade. Beatriz e João ouviam, atônitos, enquanto Antônio lhes contava como os 3 amigos haviam usado o poder de a pedra para ascender rapidamente em seus respectivos campos. Fortunas feitas da noite para o dia, rivais que misteriosamente desapareciam, decisões políticas que inexplicavelmente os favoreciam. Mas o poder tem um preço, continuou Antônio, sua voz falhando. A pedra começou a cobrar vidas. Primeiro, trabalhadores da mina. Depois, familiares e amigos próximos. João sentiu o sangue gelar. Mãe, sussurrou. Antônio assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. Sua mãe, a esposa de Eduardo, Carla, todas vítimas do poder insaciável de a pedra. Beatriz, processando toda essa informação, perguntou: foi por isso que você fingiu sua morte? Para proteger João? Sim, respondeu Antônio. Esperava que, ao me afastar, pudesse romper a conexão entre a pedra e João. Mas me enganei. O destino tem uma forma cruel de reunir aqueles marcados pela pedra. De repente, um ruído na entrada da sala os sobressaltou. Ricardo Gomes entrou, seguido por um grupo de homens armados. Que reencontro familiar comovente, disse Ricardo com um sorriso frio. Pena que tenha que interrompê-lo. Antônio se interpôs entre Ricardo e os jovens. Ricardo, não faça isso, já causamos dano suficiente. Ricardo soltou uma gargalhada amarga. Dano? Mal começamos, velho amigo. Com a pedra, podemos reescrever a história. Podemos ter o mundo aos nossos pés. João, vendo a loucura nos olhos de Ricardo, compreendeu a magnitude do perigo que enfrentavam. Você não pode controlar seu poder, Ricardo. Ninguém pode, isso está por se ver, respondeu Ricardo, fazendo um sinal para seus homens. Peguem a pedra. O que se seguiu foi um caos. Antônio se lançou contra Ricardo, enquanto Beatriz e João lutavam contra os homens armados. Em meio à confusão, a pedra caiu no chão, seu brilho se intensificando. De repente, um tremor sacudiu a sala. Rachaduras começaram a se formar nas paredes e no teto, e o chão sob seus pés estremeceu. A mina está desabando, gritou Beatriz. Antônio, vendo o perigo iminente, tomou uma decisão. Com um movimento rápido, agarrou a pedra. Corram! Gritou para Beatriz e João. Saiam daqui! João tentou alcançar seu pai, mas Beatriz o deteve. João, temos que ir. Com o coração partido, João permitiu que Beatriz o arrastasse para a saída. Enquanto corriam pelos corredores em colapso da mina, ouviram um estrondo ensurdecedor. Atrás deles, conseguiram sair bem no momento em que a entrada da mina desabava, selando o destino daqueles que ficaram dentro. Ofegantes e cobertos de poeira, Beatriz e João se abraçaram, observando como a mina São Gabriel se transformava numa tumba de segredos e ambições. Acabou, sussurrou Beatriz, lágrimas correndo por suas bochechas. João assentiu, seu olhar fixo nas ruínas. Sim, acabou. Mas a que preço? Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Beatriz e João permaneceram em silêncio, conscientes de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A verdade que haviam buscado com tanta desesperação provou ser mais dolorosa e complicada do que jamais imaginaram. Mas em meio à tragédia e à perda, tinham um ao outro. E isso, decidiram, teria que ser suficiente para enfrentar o que o futuro lhes reservava. O que não sabiam era que, sob os escombros da mina, a pedra continuava brilhando, seu poder intacto, esperando pacientemente que alguém mais descobrisse seus segredos,
porque algumas histórias, como alguns poderes, nunca terminam realmente. Apenas esperam o momento certo para ressurgir. 6 meses haviam se passado desde os trágicos eventos na minação. Gabriel, Beatriz e João haviam retornado à cidade, tentando reconstruir suas vidas e processar tudo o que haviam descoberto. O desaparecimento de Antônio Santos e Ricardo Gomes havia sido notícia nacional durante semanas, mas gradualmente o interesse da mídia se desvaneceu, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e teorias da conspiração. Numa manhã de primavera, Beatriz se encontrava no jardim da mansão Oliveira, cuidando das rosas que sua mãe adotiva, Helena, tanto amava. O sol brilhava suavemente e uma brisa fresca trazia o aroma das flores recém-abertas. Era um dia lindo, mas Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que algo faltava. João a encontrou ali, absorta em seus pensamentos. Aproximou-se silenciosamente e a envolveu com seus braços por trás, 1 centavo por seus pensamentos. Murmurou em seu ouvido. Beatriz se recostou contra ele, encontrando conforto em sua presença. Estava pensando em tudo o que aconteceu, em como nossas vidas mudaram em tão pouco tempo. João assentiu, compreendendo perfeitamente. Ele mesmo havia passado incontáveis noites em claro, revivendo os eventos na mina, perguntando-se se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter salvado seu pai. Eu sei, disse suavemente. Às vezes me pergunto se algum dia saberemos toda a verdade. Beatriz se virou para olhá-lo, seus olhos cheios de determinação. Talvez não precisemos saber tudo. Talvez o importante seja o que fazemos com o que sabemos. João sorriu, admirando mais uma vez a força e a sabedoria da mulher que amava. Você tem razão. E falando nisso, fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Tenho pensado em algo... Beatriz o olhou com curiosidade. Em quê? João tomou suas mãos entre as suas. Em usar a Fortuna Santos para algo bom. Em criar uma fundação que ajude as pessoas que mais precisam. Acho que é o que nossos pais teriam querido. Os olhos de Beatriz se iluminaram de emoção. João, isso é maravilhoso, e acho que sei exatamente por onde podemos começar. Naquela tarde, Beatriz e João visitaram o hospital, onde Alexandre Monteiro ainda se recuperava. Embora tivesse sobrevivido ao envenenamento, sua saúde continuava delicada. Quando entraram em seu quarto, encontraram-no sentado junto à janela, seu olhar perdido no horizonte. Alexandre chamou suavemente Beatriz. O homem mais velho se virou, um sorriso cansado iluminando seu rosto ao vê-los. Meus queridos, que alegria ver vocês. João se aproximou, colocando uma mão no ombro de Alexandre. Temos notícias, Alexandre. Boas notícias. Contaram-lhe sobre seu plano de criar uma fundação, de usar os recursos das famílias Santos e Oliveira para fazer uma diferença positiva no mundo. Alexandre os ouviu atentamente, seus olhos brilhando de orgulho e emoção. Vocês estão fazendo a coisa certa, disse finalmente. Estão quebrando o ciclo de segredos e ambição que consumiu nossas famílias por gerações. Beatriz tomou a mão de Alexandre entre as suas e queremos que você faça parte disso, Alexandre. Sua sabedoria e experiência serão inestimáveis. Alexandre sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Pela primeira vez em décadas, sentia que havia esperança, que os erros do passado podiam ser redimidos. Será uma honra, respondeu sua voz carregada de emoção. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Beatriz e João trabalharam incansavelmente para estabelecer a Fundação Novo Amanhecer. Utilizaram suas conexões e recursos para ajudar comunidades marginalizadas, financiar programas educacionais e apoiar causas ambientais. À medida que a fundação crescia e ganhava reconhecimento, Beatriz e João perceberam que estavam construindo algo maior que, eles mesmos, estavam criando um legado de bondade e compaixão, um que esperavam que perdurasse muito depois que eles se fossem. Uma tarde, enquanto supervisionavam a construção de uma nova escola em um bairro carente, João surpreendeu Beatriz com uma pergunta. Você se casaria comigo?
Beatriz o olhou surpresa com a proposta repentina. João, você tem certeza? Ele assentiu, tomando suas mãos entre as suas. Nunca tive tanta certeza de nada. Na minha vida eu te amo, Beatriz, e quero passar o resto da minha vida construindo esse sonho com você. Com lágrimas de felicidade nos olhos, Beatriz respondeu: sim, 1000 vezes sim. Seu casamento, celebrado nos jardins da mansão Oliveira, foi um evento cheio de alegria e esperança. Amigos, familiares e beneficiários da fundação se reuniram para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas o nascimento de uma nova era para suas famílias. Alexandre, ainda fraco, mas determinado a estar presente, os observava com orgulho paternal. Quando chegou o momento dos discursos, levantou-se com a ajuda de sua bengala e pediu a palavra há não muito tempo. Começou, sua voz carregada de emoção. Acreditei que nossas famílias estavam condenadas pelos erros do passado, mas Beatriz e João me mostraram que sempre há esperança, que sempre é possível escolher um caminho diferente. Fez uma pausa, olhando para o casal feliz. Vocês pegaram o legado de suas famílias e o transformaram em algo belo e nobre. Mostraram que o verdadeiro poder não vem da riqueza ou da influência, mas da bondade e da compaixão. Levantou sua taça em um brinde. A Beatriz e João e ao futuro brilhante que estão construindo, não apenas para eles, mas para todos nós. Enquanto os convidados aplaudiam e a celebração continuava, Beatriz e João compartilharam um olhar carregado de amor e promessas. Sabiam que o caminho à frente nem sempre seria fácil, que haveria desafios e obstáculos a superar, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, sob um céu estrelado, dançaram sua primeira dança como marido e mulher. E enquanto giravam ao ritmo da música, ambos sentiram uma profunda sensação de paz e plenitude. Haviam encontrado seu propósito, seu caminho na vida. E o melhor de tudo, haviam encontrado juntos anos depois a Fundação Novo Amanhecer. Havia se tornado um farol de esperança para milhares de pessoas em todo o país. Beatriz e João haviam conseguido não apenas manter vivo o legado de suas famílias, mas transformá-lo em algo verdadeiramente nobre e significativo. Uma tarde de outono, enquanto Beatriz supervisionava a inauguração de um novo centro comunitário nos arredores da cidade, recebeu uma ligação urgente de João. Beatriz, você precisa vir para o hospital agora mesmo. A voz de João soava tensa, uma mistura de emoção e preocupação. É o Alexandre. O coração de Beatriz deu um salto. Alexandre, que se tornara uma figura paterna para ambos, vinha lutando contra uma doença terminal nos últimos meses. Sem perder um segundo, Beatriz se dirigiu ao hospital. Quando chegou ao quarto de Alexandre, encontrou João segurando a mão do idoso Alexandre. Parecia mais frágil do que nunca, mas havia uma luz em seus olhos que Beatriz não via há muito tempo. Meus queridos, disse Alexandre com voz fraca, mas cheia de afeto. Tenho algo importante para dizer a vocês. Beatriz se sentou do outro lado da cama, tomando a outra mão de Alexandre. Estamos aqui, Alexandre. Estamos ouvindo. Alexandre tossiu levemente antes de continuar. Guardei um último segredo todos esses anos, um que acreditei ser melhor manter oculto, mas agora, no fim da minha vida, percebo que vocês merecem saber a verdade. João e Beatriz trocaram um olhar de preocupação. O que mais poderia haver depois de tudo o que haviam descoberto? A pedra, sussurrou Alexandre. Não foi destruída no desabamento da mina. Beatriz sentiu o sangue gelar. O que você quer dizer? Alexandre fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Seu pai, João Antônio. Ele conseguiu tirar a pedra da mina antes do desabamento. Confiou-a a mim para que eu a mantivesse em segurança. João se levantou abruptamente, seu rosto uma máscara de choque e confusão. Meu pai está vivo? Alexandre negou com a cabeça tristemente. Não, João Antônio sacrificou sua vida para garantir que a pedra não caísse em mãos erradas, mas antes de morrer, me fez prometer que a protegeria até que fosse o momento adequado. E esse momento é agora.
perguntou Beatriz, sua mente girando com as implicações dessa revelação. Alexandre assentiu fracamente. Vocês dois demonstraram uma sabedoria e compaixão que vão além de seus anos. Usaram sua influência e recursos para o bem comum, sem sucumbir à tentação do poder. Acredito que estão prontos para a responsabilidade que a pedra traz consigo. Com mãos trêmulas, Alexandre tirou uma pequena caixa de debaixo de seu travesseiro. Quando a abriu, o familiar brilho azulado de a pedra iluminou o quarto. Beatriz e João olharam para o objeto com uma mistura de assombro e temor. Sabiam do poder que ele continha, o potencial para o bem e o mal que residia em suas facetas brilhantes. O que devemos fazer com ela? Perguntou João, sua voz mal um sussurro. Alexandre sorriu fracamente. Essa, meu querido rapaz, é a pergunta que vocês mesmos terão que responder. A pedra é um instrumento, nem bom nem mal por si só. Seu poder depende das intenções de quem a possui. Beatriz tomou a mão de João, buscando e oferecendo conforto ao mesmo tempo. Vamos descobrir juntos, disse com determinação. Usaremos seu poder para o bem, para continuar e expandir o trabalho da fundação. João assentiu, apertando a mão de Beatriz. Faremos nossos pais se orgulharem. Faremos você se orgulhar. Alexandre. Alexandre os olhou com olhos cheios de amor e orgulho. Eu já me orgulho, meus filhos já me orgulho. Com essas palavras, Alexandre fechou os olhos pela última vez, um sorriso sereno em seu rosto. Havia cumprido sua última missão, passando o legado para a próxima geração. Nos dias e semanas que se seguiram, Beatriz e João enfrentaram o desafio de integrar a pedra em suas vidas e no trabalho da fundação. Descobriram que seu poder, quando usado com sabedoria e compaixão, podia realizar milagres, curar doenças que se acreditavam incuráveis, reverter danos ambientais, até mesmo influenciar os corações e mentes dos poderosos para que tomassem decisões mais éticas e compassivas. Mas a cada uso de a pedra, também sentiam o peso da responsabilidade. Sabiam que um único passo em falso, um momento de fraqueza ou egoísmo, poderia desencadear consequências catastróficas. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda de sua casa, João abraçou Beatriz por trás, sua mão descansando suavemente sobre o ventre dela, onde crescia a nova vida que haviam criado juntos. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Perguntou João, sua voz carregada de emoção. Você acha que nosso filho herdará essa responsabilidade? Beatriz se virou em seus braços, olhando-o nos olhos. Acho que estamos fazendo o melhor que podemos com o poder que nos foi confiado. E acho que nosso filho, assim como nós, terá a opção de escolher seu próprio caminho. João assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Você tem razão. Não podemos controlar o futuro, mas podemos moldar o presente com nossas ações e decisões. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, banhando a cidade em tons dourados e rosados, Beatriz e João ficaram em silêncio, contemplando o futuro que estavam construindo. Um futuro cheio de esperança, amor e possibilidades infinitas. Sabiam que o caminho pela frente não seria fácil, que haveria desafios, tentações e momentos de dúvida, mas também sabiam que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo, porque seu amor, forjado no fogo da adversidade e temperado pela compaixão e sabedoria, era mais forte que qualquer poder mágico, era a verdadeira força que moldava seu destino e o de todos aqueles cujas vidas tocavam. E assim, enquanto a noite caía suavemente sobre a cidade, Beatriz e João se preparavam para o próximo capítulo de sua vida juntos. Um capítulo cheio de promessas, desafios e a emocionante incerteza do amanhã. Porque no grande livro do destino, sua história era apenas um começo cheio de amor, esperança e a promessa de um futuro brilhante para todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas pelo poder de a pedra, e mais importante ainda, pelo poder do amor verdadeiro.